Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Este nosso cantinho em que temos-nos habituado e acostumado a encontrar-nos para estudar e conhecer melhor a Bíblia e a Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade nos últimos dias de estudar juntos este tema maravilhoso que é o livro do Apocalipse. Conhecer este livro tão enigmático, tanta gente tem tanta dúvida acerca dele e, na verdade, o nome dele é ser Revelação. E nós, com a ajuda da Bíblia, temos vindo a compreender, a conhecer e a explicar este livro. Vamos fazê-lo durante algum tempo, mas sempre com convidados que têm vindo para nos ajudar a guiar pela própria Palavra de Deus para conseguirmos chegar a estas mensagens. Hoje, connosco, temos o pastor Pedro Esteves. Pastor Pedro Esteves, obrigada por estar aqui. Olá, Rita. É bom estar de regresso aqui à Escola Bíblica. E com a ajuda de alguém já muito conhecido, a maior parte, vamos então começar já através do nosso sumário. Pastor Pedro, qual é o sumário de hoje? Sim, nós vamos olhar para uma das mensagens mais extraordinárias e talvez até mais interessantes do Apocalipse, que são as chamadas cartas às 7 igrejas. São mensagens da parte de Jesus, diretamente, que ele transmitiu à igreja. Já vamos ver que igrejas. E, claro, de uma maneira especial, vamos dar um enfoque na última destas cartas, porque temos razões para acreditar que ela tem uma aplicação especial para o tempo em que vivemos. O pastor Pedro já nos deixou com água na boca, por isso não vamos perder mais tempo. Vamos já abrir a nossa Bíblia. Como sempre, ela é o enfoque e o centro da nossa mensagem, o centro do nosso estudo. Então eu convido a abrir a sua Bíblia aí em casa. Se não estiver por perto, se não tiver a sua Bíblia consigo, então vamos segui-la através do nosso quadro. Vamos abrir então no livro do Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 20, que diz: escreve as coisas que tens visto, e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, vemos aqui que há alguém que manda a João, ou Deus mostra a João, através de uma visão, cartas para 7 igrejas. Mas nós temos vindo e compreendemos, e na Bíblia Deus fazia sempre as coisas de uma maneira um bocadinho diferente. Porquê é que Deus vai chamar um homem que está exilado, no meio de uma ilha, perdido, e lhe fala nesta linguagem e manda esta mensagem a estas 7 igrejas assim, em vez de mandar um mensageiro, como fez com Paulo, como fez com Barnabé? Porquê mandar esta mensagem desta forma? De facto, isso mostra-nos logo à partida que a mensagem e as igrejas de que estamos a falar não são apenas igrejas num contexto geográfico que pudessem ser alcançáveis naquele momento. Okay. Vamos talvez explorar isto com um pouco mais de detalhe. É evidente que, quando olhamos para o período da história em que estas cartas foram, em que o Apocalipse foi escrito e estas revelações dadas a João, nós entendemos, como é evidente, que haviam neste período um espaço geográfico. Nós temos aqui no nosso quadro, só para nos dar alguma ajuda, precisamente a ideia de que estas 7 cidades ou localidades e as igrejas que nelas estavam implantadas já eram igrejas concretas e reais neste tempo. Físicas, não é? Físicas, o que quer dizer que estas mensagens, enviadas da parte de Jesus através de João às igrejas, naturalmente poderiam ter uma aplicação, e não é talvez de não equacionar que talvez algumas destas igrejas tenham tido acesso a estas cartas e tenham aplicado de uma maneira mais literal. Mas é evidente que a leitura mais abrangente, mais profunda e intencional destas cartas não dizia respeito apenas a estas 7 igrejas, neste primeiro século, no tempo em que João escreveu. É por isso que estas cartas têm essencialmente uma leitura profética. Quer dizer, elas foram escritas para 7 períodos da história da Igreja cristã. Então, quando nós lemos Igreja, nós devemos, na verdade, entender como períodos da história da Igreja. Já na semana passada, aqui com certeza fez uma primeira referência, nomeadamente à primeira carta e um pouco a este contexto. Nós agora vamos alargar nesta semana, vamos alargar um pouco esta compreensão da ideia das 7 cartas. Vamos então colocar o nosso olhar neste contexto
de que a mensagem das 7 cartas corresponde a 7 períodos proféticos. Por isso mesmo, agora já percebemos que elas não são físicas, não é só para aquelas igrejas físicas, ela tem uma abrangência e então elas vão diferenciar um bocadinho entre elas, vão ser mensagens mais similares. Como é que vai acontecer a explicação destas cartas? Qual é o fundo da questão, o fundo da informação que lá vai surgir? Quando nós olhamos para este quadro que eu agora aqui apresento e percebemos que estas 7 cartas, elas contêm uma mensagem profética, isto quer dizer, uma mensagem que só Deus poderia ter conhecimento, que seria necessária para tempos, em alguns casos, mais de 1800 anos depois do seu acontecimento, nós percebemos que realmente, em termos do conteúdo, tem que haver grandes diferenças entre elas. Exato. Embora o formato, o estilo que Deus escolheu revelá-las acaba por ser muito semelhante, já vamos olhar em concreto, mas nós percebemos que, passando rapidamente, nós estamos a falar da primeira igreja que vai até o ano, por volta do ano 100, a igreja apostólica, que manifestava aquela pureza apostólica. Depois vamos ter entre o ano 100 e o ano 313, claro que estas datas estão específicas, dizem respeito a acontecimentos específicos na história. Exato. Não vamos agora aqui entrar num detalhe tão grande, mas estamos a falar essencialmente do grande período da perseguição e do martírio dos cristãos, sabemos, à mão de vários dos imperadores que jogavam os cristãos nas arenas e, portanto, foi um tempo de grande perseguição para o cristianismo. Depois entramos numa fase muito diferente a partir do ano 313, particularmente com o imperador Constantino e com um tornar a igreja cristã como uma igreja oficial, embora isso venha a acontecer um pouco mais tarde. Na verdade, é até 538 que vamos encontrar este período de grande compromisso, em que a Igreja deixa de sofrer perseguição, mas também vai comprometer a sua mensagem. Exato. E a sua identidade. A seguir a isso vem então um longo período, basicamente de 1000 anos. É um período gigantesco, mesmo para este enquadramento histórico. Muitas vezes aquele período que habitualmente chamamos Idade Média, também conhecida aí já mais adjetivamente como a Idade das Trevas. Exatamente. E esse período corresponde a um tempo de enorme apostasia, seja a apostasia da ética da Igreja, seja a apostasia na doutrina, na interpretação da palavra. É uma grande apostasia global entre os cristãos, o que não quer dizer que não existissem sempre pequenos grupos que tentavam sair dessa apostasia, mas que quase não tinham significado. Depois avançamos então para um período de reforma, que coincide com, claro, o grande período da reforma protestante, essencialmente a partir do início, médio portanto, o século XVI. Depois, o tempo, a partir de 1790, portanto, quase o início do século XIX, um grande período de reavivamento. Ele não é grande em termos de tempo, mas estamos a falar de um período, sobretudo, em que as missões espalharam-se e, portanto, o Evangelho começa a ser pregado em muitos lugares e há um grande reavivamento nas comunidades cristãs. E, finalmente, chegamos a um período que profeticamente identificamos com o ano de 1844 e que, sendo a última carta, nós somos obrigados a interpretar que não conseguimos ter uma data. Será o fim da história da Igreja e, por conseguinte, este tempo coincide com a volta de Jesus. E, portanto, a única forma de adjetivar ou classificar esta carta é que a mensagem é para os últimos dias da história da Igreja na Terra. Exato. Ora, respondendo agora diretamente à tua pergunta, olhando para o conteúdo, existem algumas coisas que unem, como eu dizia há pouco, a mensagem das diferentes cartas, sobretudo relacionado com a sua forma, mas depois, naturalmente, existem grandes diferenças, uma vez que, como já vimos, a mensagem aplica-se a tempos completamente distintos. Vamos falar de 2 elementos que são constantes e eu acho que é muito relevante olharmos para as 7 cartas desta forma. Primeiro é que Jesus começa sempre por se apresentar como sendo o autor. E então nós vamos ler, quando folhemos a nossa Bíblia e vamos aqui desde o capítulo 2, nós vamos ver que Jesus se apresenta sempre. Ele vai se apresentar, por exemplo, logo a Éfeso, como aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas. Ok? Depois avançamos e ele vai se apresentar como o primeiro e o último, o que foi morto e viveu. Mais à frente diz o Filho de Deus, o que tem olhos como chamas de fogo. Ou ainda o Amém, como encontramos na última carta, a Laodiceia, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, em qualquer uma das 7 cartas, fica claro que aquele que está a enviar a mensagem é Jesus Cristo. E, portanto,
ele não se apresenta com o nome de Jesus, mas apresenta-se com diferentes títulos que só podem ser atribuídos a Jesus. É ele mesmo, exato. E outro elemento que é sempre comum, ou seja, aparece sempre da mesma forma, é o facto de haver um apelo permanente às 7 cartas de que quem tem ouvidos ouça a mensagem. E isto é muito interessante porque nós percebemos que estes 2 elementos fazem a ligação entre o emissor e o receptor. Ou seja, o emissor é sempre Jesus Cristo e é debaixo da autoridade que só Cristo tem como Senhor, como Salvador, como Redentor. Só Ele é que poderia transmitir esta mensagem. Por outro lado, o emissor está numa posição de ter que ouvir, ser absolutamente necessário ouvir a mensagem. Depois, vamos saltar aqui para este quadro para darmos uma pequena olhada, vamos chamar-lhe assim, porque o tempo não nos permite olhar com muito detalhe em cada uma das cartas. Este é um exercício que aqueles que estão connosco talvez possam fazer, fica o convite para o fazerem. Estamos a falar desde o capítulo 2 até ao final do capítulo 3, mas vamos perceber também alguns elementos que são comuns na estrutura da carta, mas lá está, eles vão alterar-se permanentemente, sobretudo pela tal leitura profética que já aqui fizemos. São momentos da história da Igreja completamente diferentes, então a mensagem vai ser diferente. Okay. Nós percebemos que o Senhor Jesus vai elogiar algumas características que em cada uma destes momentos da história da Igreja são relevantes. Vamos ver alguns exemplos. Na primeira Igreja, o facto dela rejeitar heresias, dela ser paciente e perseverante. Quando avançamos, a Igreja de Esmirna, lá está, relembrando a Igreja que sofreu grandes perseguições, exato, o elogio que lhe é feito é o facto dela ter esta capacidade de suportar o sofrimento. A Pérgamo, vamos ter a Igreja que soube manter a fé em Cristo. Tiatira, a Igreja que cresceu no serviço ao próximo. E vamos vendo assim, manter a fé pura, Filadélfia ser perseverante na fé. E Laodiceia, curiosamente, é a única igreja em que nós não vemos propriamente um elogio declarado. De tal maneira, uma carta de exortação. Já vamos ver isso com detalhe. Mas, obviamente, que qualquer uma destas igrejas ou períodos da história vai corresponder uma exortação, uma instrução, neste caso mais negativa, ou seja, aquilo que tem que mudar. Por exemplo, voltar ao primeiro amor, manter-se fiel, arrepender-se da idolatria, da imoralidade, manter a fé, guardar a fé. Então, ou no caso da Laodiceia, arrepender-se da sua conduta e voltar ao zelo inicial. E finalmente vemos que em cada uma destas 7 cartas nós vamos encontrar qualquer uma delas tem promessas muito fortes. Quer dizer, podíamos dizer que em termos da força da mensagem, Jesus vai reservar para a promessa sempre qualquer coisa de grande poder. Isto quer dizer que está claro para o Senhor Jesus que, independentemente de quais possam ser as grandes falhas destas igrejas ou as suas graças especiais, as suas virtudes, de qualquer uma das formas, existem promessas. Quer dizer, para nenhum destes tempos, e aqui está uma grande mensagem para nós, em nenhuma destas circunstâncias, o Senhor Jesus vai dizer que não há solução. O facto de haver uma promessa associada a cada igreja, apesar das suas falhas, isso mostra que Deus tenta apresentar sempre uma solução. Nós vamos ver algumas promessas como o direito à árvore da vida, o receber a coroa da vida, o receber um novo nome, a soberania das nações, honras e vestes brancas, um lugar na presença de Deus, uma referência mesmo à Nova Jerusalém. E, finalmente, a Laodiceia, a oportunidade de se sentar no próprio trono de Deus. Com esta visão geral, conseguimos compreender um pouquinho cada igreja, mas é claro que nós temos mais interesse naquela que está no nosso período histórico, não é? Então, concentramos-nos nesta última carta, que informação importante é que nós podemos retirar que seja tão importante para nós e para nos ajudar a compreender a vontade de Deus? Sim, é verdade que a carta a Laodiceia, obviamente que ela se reveste um significado muito especial para nós, uma vez que nós percebemos que esta mensagem ela foi escrita particularmente para um tempo que vive antes da volta de Jesus. Aqui algumas notas. É preciso notar, em primeiro lugar, que dizer antes da volta de Jesus não é marcar datas. Aliás, exatamente, é por isso que a carta e esta mensagem, aliás, que é muito paralela com os selos, que nós veremos já nas próximas semanas, em termos históricos,
estes 7 tempos que estamos aqui a referir, eles vão encaixar com outros tempos que no Apocalipse, em diferentes visões, vão sendo revelados, mas é muito importante notar que se Deus nos dá algumas indicações que nos permitem perceber que estamos a viver esse tempo, obviamente, em primeiro lugar, o facto de os acontecimentos históricos estarem antes de nós, serem por demais evidentes. Ou seja, se quisermos recuar muito, o facto dos cristãos terem sido perseguidos, ou de ter havido um tempo de grandes trevas e apostasia, ou de ter havido um período de renovação e reforma dentro da Igreja, tudo isto são factos históricos que nos ajudam a ter confiança na mensagem, a validar aquilo que está escrito. Isto significa da mesma forma que quando lemos o Apocalipse, se Deus nos quisesse dar uma mensagem muito específica de quando é que seria a sua vinda, Ele deixaria aqui uma indicação. Agora, isto significa 2 coisas ao mesmo tempo. Por um lado, que nós não temos nenhuma margem para marcar datas e dizer vai ser daqui a 10 anos, vai ser daqui a 20 anos. Não há nada na mensagem à Laodiceia que nos diga isso. No entanto, temos a margem suficiente para dizer que já não haverá nenhum período da história da Igreja que seja tão relevante o suficiente para aparecer como uma 8ª carta, por exemplo. Exatamente. Significa que o próximo grande acontecimento, e esta é uma leitura, aliás, que se lermos e cruzarmos a informação das várias profecias, particularmente no Apocalipse, o que podemos dizer quando chegamos sempre à última fase é que não haverá nenhum acontecimento histórico e particularmente na história da Igreja que seja tão relevante ao ponto de Deus dizer, bem, tem que incluir isto na história. Exato. Quer dizer que nós vivemos num período em que o que podemos esperar de grande, de significativo a seguir é a volta de Jesus. Por isso é que vivemos no tempo do fim. Agora, nós não nos pomos datas nem tempo de duração. Dizemos é que aqui acaba. É aqui que vai acabar. É neste período que vai acabar. Esse período pode durar 200 anos. Nós vemos nas cartas que existe diferença, não é? Existe diferente. Há cartas que duraram 1000 anos, aquele período durou 1000 anos, outros duraram 100. É um décimo. No entanto, o projeto divino para aquele tempo aconteceu de forma exata. E esse é que é o ponto central. Exatamente. Aproveitando ainda agora 1 minuto ou 2 para olhar para a mensagem de Laodiceia, 3 notas muito rápidas, Rita. Okay. Em primeiro lugar, dizer que a mensagem a Laodiceia é possivelmente a mais dura, ou se quisermos, a mais solene de todas. Basta, como víamos há pouco neste quadro, que nem sequer há nenhum elogio. Exatamente. Isto não quer dizer que Deus está simplesmente a querer maldizer a sua própria Igreja e os cristãos deste tempo. Precisamos é de compreender o seguinte. Viver no tempo do fim traz consigo uma responsabilidade tal que nós percebemos que nas próprias palavras de Jesus à Igreja de Laodiceia, à Igreja do tempo do fim, esta carga está lá presente. Viver num tempo tão especial como o tempo que antecede a volta de Jesus implica um posicionamento muito claro. Porque as consequências das nossas decisões são profundas e são eternas. Nós podíamos dizer assim, bem, para todos os que viveram no tempo das outras cartas, o tempo da morte de cada pessoa foi o tempo da salvação. Exato. Elas agora aguardam, como ensina a Bíblia, no sono da morte, aguardam que Jesus venha. Exato. O que quer dizer que para as pessoas que morreram em qualquer época da história, que morreram em paz ou como esperando a salvação, elas vão reerguer-se do pó da terra. Mas a questão é que essas pessoas não tiveram a oportunidade de estar vivas quando Jesus voltar, como qualquer um de nós tem essa oportunidade, ou de influenciar de maneira tão clara o mundo que vive no tempo em que Jesus vai regressar. Isso torna a mensagem mais solene, mais relevante e, se quisermos, irrepetível na história da Terra. Exatamente. É por isso que vamos encontrar aqui 3 notas, como eu dizia há pouco, que são muito importantes. Em primeiro lugar, vemos que Jesus não censurou os cristãos de Laodiceia por um pecado muito grave, por exemplo, ou Jesus não disse, olha, o teu pecado específico é este, é interessante. O problema de Laodiceia que é identificado talvez seja mais difícil de definir. Jesus Cristo vai dizer que é mornidão. Ou seja, é um estado de letargia espiritual, de um convencimento de que tudo está bem, ou mais ou menos bem, e esse convencimento é extremamente enganador. Exato. Por isso, não olhemos à nossa volta, talvez à espera de uma apostasia gigantesca, ou se quisermos, muito visível, porque o problema de Laodiceia não é essa. É não ser muito visível e aí é que está o problema. Exato. É mais difícil de se arrepender dessa condição. Porque quando eu estou num estado de apostasia total, a minha condição é de grande miséria, mas eu posso
num momento dizer, realmente isto é muito mau, eu vou sair daqui. Agora, quando eu estou numa situação em que não vejo tão bem a minha miséria, poderá ser muito mais difícil sair dela. Em segundo lugar, um aspecto muito importante é que o perigo que Deus, ou que Jesus Cristo, vai acusar ou alertar esta igreja é de que ela pensa que não tem necessidade de nada. E esse é um problema terrível. A Escritura diz no versículo 17, no capítulo 3 do Apocalipse, que a igreja diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Então nós temos aqui uma espécie de ousadia espiritual, que é um dos grandes perigos, que é o pensar de que a nossa salvação, a nossa condição espiritual é boa. Talvez pensar que por causa do nome da nossa igreja, ou pensar que por causa da nossa doutrina. Para outros pode ser que tenha uma experiência mística ou espiritual muito forte. Diferentes formas ou razões podem levar as pessoas a pensar que estão seguras espiritualmente. E a mensagem diz, não se convençam que o nome da igreja, a fronteira ou qualquer outra coisa externa vos assegura, porque o que se passa é interno. Vocês não estão a alimentar a vossa relação com Cristo e então estão numa condição espiritualmente terrível. E por isso a igreja de Laodiceia precisa de arrependimento. Se pudéssemos resumir numa palavra a mensagem desta carta é: nós precisamos de arrependimento. E se algum de nós não está a perceber de que é que precisa de arrependimento, então está exatamente na condição de Laodiceia. Exatamente, porque se não percebemos, então estamos mal, é porque não estamos a compreender aquilo que Deus tem para nós. Obrigada por nos ter explicado estas 7 cartas, em especial a carta de Laodiceia. Agora que eu já compreendi, que eu já pude perceber o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu posso fazer aprendendo fazendo. Vou fazer isto em segundos mesmo. Na carta à Laodiceia há um grande apelo, quase um convite da parte de Jesus, quando ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. E ele comigo. Isto é um convite ao relacionamento. Isto quer dizer que Jesus quer entrar na sua vida e fazer parte dos seus hábitos diários. Porque comer e ter pessoas à mesa é a nossa rotina. Por isso o apelo que Jesus lhe faz para que saia da condição de Laodiceia ou não entre nela é: deixe Jesus fazer parte da sua rotina, do seu dia-a-dia. Deixe que Jesus esteja consigo à mesa, que esteja consigo no quarto. Deixe que Jesus faça parte de tudo o que diz respeito à sua vida. Busque esse relacionamento diário e então Jesus vai dar-lhe a si e a nós, se Deus quiser, a alegria de nos sentarmos com Ele no seu trono eterno. Com este convite maravilhoso da parte do nosso Deus, terminamos mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Mas existe ainda tanto para descobrir do livro do Apocalipse. Queremos contar consigo já no próximo programa. Até lá!